Olá, está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Os casos de HIV entre homens jovens de 18 a 24 anos que fazem sexo com homens, mas que dobraram nos últimos 7 anos. A alta foi de 140%. É o que aponta uma pesquisa do Ministério da Saúde. Aos 16 anos, Giovanni descobriu que tinha HIV. Hoje, aos 25, ele diz que na época não teve acesso à prevenção. Porque tudo era uma novidade para mim, né? A relação sexual, o beijo. Até então, na época que eu peguei, foi a minha primeira relação homossexual. A prevenção continua sendo um desafio. A estimativa do Ministério da Saúde é que 0,4% da população vive com HIV no país. Mas entre jovens gays, a situação é bem pior. Quase 10% têm o vírus. A conclusão é de uma pesquisa realizada em 12 municípios do país pela Universidade Federal do Ceará. Segundo o estudo, houve um aumento de 140% da prevalência de HIV entre jovens do sexo masculino que fazem sexo com homens. Em 2009, data do levantamento anterior, 4% dos jovens de 18 a 24 anos tinham HIV. Em 2016, esse número saltou para 9,4%. Para este ativista da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV, faltam medidas de prevenção mais efetivas. A informação ela existe, só que ela não é palatável ao jovem. É uma informação ultrapassada, é uma informação agressiva que não comunica com o jovem de maneira satisfatória. De acordo com o Ministério da Saúde, o grande desafio é acompanhar as mudanças de comportamento dos mais jovens. A gente precisa incorporar uma abordagem pautada no respeito à orientação sexual, na identidade de gênero e reconhecer os locais onde essas populações estão transitando e exercendo a sua sexualidade. O Instituto Nacional do Câncer divulgou no Rio de Janeiro que as campanhas anti-tabagismo têm trazido bons resultados no país. E os fumantes brasileiros são os que mais querem largar o vício em todo o mundo. 49% dos fumantes brasileiros planejam deixar de fumar nos próximos 6 meses. Nos 25 países pesquisados, o Brasil é o que apresenta a maior porcentagem de pessoas motivadas a largar o tabagismo. É um índice alto na comparação com países que possuem programas de controle do tabaco, como os Estados Unidos, França, Inglaterra e Alemanha. Entre as razões para deixar de fumar estão as preocupações com a saúde, dar exemplos para as crianças e os danos causados pelo tabagismo passivo. O preço dos cigarros foi outro motivo. A pesquisa também indica que fumantes e não fumantes apoiam ações do governo para acabar com o tabagismo, além de tratamentos para os fumantes deixarem de fumar. Primeiro, desmistificar, né? Tirar o glamour e a percepção de que aquilo não é tão nocivo assim, e a indústria insiste nessa linha. Aumentar os preços, controlar, dificultar o contrabando, investir também na proibição, aí sim, a gente está falando de proibição, ao acréscimo de sabores no fumo, que facilitam para a criança e o adolescente, né, a adoção do tabagismo. Regular melhor todo o setor envolvido para reduzir ao máximo o número de pessoas com o hábito de fumar. O que os pais pensam sobre a questão da pedofilia? Conversar sobre o assunto e estar sempre de olhos bem abertos é consenso. Brincar livremente, sem limite nos movimentos. É o que os pequenos querem, mas ameaças como a de um abuso sexual já não permitem tanta liberdade. Um abuso sexual praticado na infância pode deixar sequelas emocionais pelo resto da vida. O caso do pedófilo preso em Porto Alegre deixou os pais em alerta. O que fazer para evitar que isso aconteça com os nossos filhos?
Mãe de uma menina de 4 anos, Sinara procura estar por perto, mas sabe que nem sempre é possível. Por isso, ela conversa sobre a aproximação de estranhos desde que Melinda era bem pequena. A partir do momento que ela foi para a escola, ela ainda usava fralda, a gente teve essa necessidade de explicar para ela quem podia tocar no corpo dela, aonde pode tocar, aonde não pode, quem pode, o porquê. E claro que, na verdade, isso não era abordado a todo momento, não é abordado a todo momento. A gente tem os momentos, eu digo muito assim, tem um momento certo, sabe? Aquele momento que às vezes ela está tomando um banho comigo. Essa outra mãe também afirma que o melhor é conversar sobre abusos com as crianças. Eu já tinha uma imagem na porta de um senhor assim, oferecendo um doce e com uma cruz. Então sempre que nós saímos à rua eu aviso, não quero que falem com estranhos, nem aceitem nada de estranhos. Mônica e outras mães da escola também procuraram livros e publicações sobre o assunto. Essa cartilha do Ministério da Saúde traz dicas sobre como abordar e a quem denunciar. Já esta da ONG Childhood ensina os pais a combater a pedofilia na internet. Há ainda outra maneira, mostrar vídeos educativos para as crianças. Mas algumas pessoas gostam de fazer maldades com crianças. Mas é preciso trazer a realidade para perto. Se alguém disser alguma coisa que faz você se sentir mal ou com medo, o que você faz? Não sei, mas não gostei. Pare! A gente fala muito nos homens maus, até porque agora aquela coisa assim, ó, existem esses casos de abuso, de pedofilia, de agressão, e as pessoas mitificam muito, é um monstro, é um monstro. É um monstro, mas é uma pessoa real, é aquele vizinho querido que está ali do lado, é aquele titio legal que é legal da sociedade, é a pessoa da igreja, sabe? Pode ser qualquer um, é uma pessoa real. Esse pediatra concorda. Segundo ele, os pequenos precisam saber como os pedófilos agem. Geralmente é uma pessoa que ele é muito sedutor, gosta de dar presentes e ele gosta de tocar nas pessoas. Ele chega perto, ele toca, não respeitando essa privacidade da intimidade. É como se ele fosse permitido a ele tocar no outro, sem ter essa intimidade já pré-estabelecida em uma relação mais de afeto. Ele diz ainda que alguns sinais podem ajudar a identificar se a criança foi vítima de abuso. Ela vai mudar o comportamento, ela vai ficar agressiva, ou ela vai ficar retraída, ela vai ter distúrbio de sono. Então, quando há uma mudança brusca de comportamento, assim, nós temos que pensar assim, o que aconteceu, o que houve. Orientar, conversar e procurar estar sempre perto. Tudo para que os nossos pequeninos possam cantar sem medo. Brilha, brilha, estrelinha, quero você brilhar. O trabalho do surdo valorizado em instituições públicas. É isso aí. A nossa equipe encontrou pessoas orgulhosas por terem enfrentado e superado preconceitos. O papo animado na hora do intervalo não tem som, mas tem interação. A roda é de parte dos 25 contratados pela Corag, a Companhia de Artes Gráficas do Estado, através do convênio com a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Enquanto isso, outro grupo trabalha na colagem de materiais. O chefe do setor aprendeu a língua de sinais para se comunicar com o grupo. Mary Milha, que faz leitura labial e por isso consegue falar, conta que aos 51 anos, este é apenas o segundo trabalho da vida dela. Muitas vezes eu ia fazer ficha e as pessoas conversando comigo percebiam que eu tinha um problema auditivo, já diziam assim, olha, não leva mal, não termina de preencher a ficha. Já no Tribunal Regional do Trabalho, os 19 surdos são responsáveis por digitalizar todos os processos que chegam em papel das varas do interior. Por mês, 1 milhão de folhas são digitalizadas por essa turma. São excelentes funcionários, a produção deles é muito boa e são muito atentos naquilo que fazem. Inclusive, essa questão de ter uma deficiência de surdos, né, deficiência auditiva, eles acabam tendo um olhar muito mais fiel do que o nosso.
Um intérprete, que também foi contratado pelo convênio, faz a intermediação do trabalho. A presença dele é fundamental para integrar funcionários como a Jéssica. Dá para se sentir incluída aqui ou a inclusão ela fica mais dentro dessa sala? Ela se sente bem trabalhando com os ouvintes, por mais que esteja separado aqui, o grupo seja os surdos lá e os ouvintes aqui, entendeu? Como intérprete, ela acha que tem uma ajuda bastante. Ela sente que as pessoas gostam de ter o surdo na volta, que as pessoas querem aprender às vezes, que eles ficam fascinados com eles fazendo sinais. 130 surdos estão trabalhando graças ao convênio da Federação com órgãos do Judiciário e a Corag, com todos os direitos trabalhistas garantidos. Outros 120 aguardam na lista de espera. O diretor da federação diz que faltam empresas para firmar convênios. Todos têm essa questão, né, de estar procurando, ela tem uma grande lista de espera, mas realmente, né, então o surdo está aguardando, mas tem muitas limitações, né, então ele fica aguardando nessa lista, daqui a pouco chama em outro local, e aí ele vai começar, daqui a pouco a gente faz um projeto e consegue mais uma vaga, consegue inserir esse surdo no mercado de trabalho, infelizmente ele fica aguardando, né. Quem consegue o emprego conta o quanto ele é importante para a inclusão. Eu levanto cedo, com muita alegria, porque eu venho para cá fazer esse serviço simples que tu tá vendo aqui, passar cola e colar. É uma coisa muito simples. Tem alguns serviços mais elaborados, né? Mas é simples. Eu gosto do que eu faço, mas o que eu gosto muito mais é de ser tratada como ser humano igual. Inclusão, respeito, participação. Uma linguagem que toda a sociedade deveria compreender. E o visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 021 974 522 300. Muito obrigado pela companhia. Tchau.